Nessa sexta-feira, dia 12, não sexta-feira 13, para muitos dia de azar, eu não acredito, mas para muitos sim. Mesmo não sendo dia sexta-feira 13, deu azar para algumas pessoas aí na cidade. Muriaé está mais uma vez na mídia local, regional e nacional, com mais um escândalo, infelizmente, envolvendo autoridades eleitas, empresários, pessoas, aparentemente pessoas de bem, mas antes ainda pessoas de bens, pessoas que procuram ter mais bens usando outras pessoas. Pessoas ricas da sociedade, muitas vezes, mas que insistem em sempre ter mais, isso através do crime, através do desvio, através da rachadinha, através das notas frias, superfaturadas, através de 1/3 sempre das obras, das verbas destinadas a algumas obras, e se escondendo atrás de um cargo eletivo, de um cargo de confiança, de um cargo de assessoria, de uma pequena empresa de fachada, ou se escondendo atrás das suas posses. É claro que é muito bom e necessário o poder de polícia, o Ministério Público investigarem e que a justiça tome providência, façam realmente essas ações. É bom que essas pessoas que estão envolvidas sejam investigadas e aquelas que realmente cometeram crimes que paguem. Pois é claro que esses crimes levam à morte devagar de pessoas, de membros da sociedade que necessitam dos serviços primários de saúde, de segurança, de educação e tudo mais. Esse tipo de atitude leva à morte lenta, porque leva à injustiça para muita gente. Lamentavelmente, essa prática vem se transformando numa grande escola, né, agravada no atual quadro político que vivemos no Brasil. O que acontece com os atuais governantes do país é assim como uma escola. O caso das rachadinhas no Rio de Janeiro, envolvendo os políticos de alta patente e tudo mais, a usurpação do salário, de parte, né, do salário, do vencimento daquele que está ali como testa de ferro, daquele político. E é claro, é o resultado da certeza da impunidade. Por isso as coisas continuam sendo feitas. Essa ação que nós sabemos que acontece agora, começando a apuração a partir de 2014 até agora, 2021, nós sabemos que já acontecia há muito tempo. Afinal de contas, empresas de fachada já foram descobertas na cidade há tempos. Quantas empresas laranjas já foram descobertas em nossa cidade, nosso município? Muitas delas foram sim punidas, mas muitas outras passaram despercebidas porque os seus testas de ferros eram capangas dos grandes políticos, das grandes raposas, né? E que nós sabemos que essas velhas raposas da velha política de Muriaé estão sim envolvidos. Autoridades eleitas, até com dezenas ou centenas de processos, e se davam conta de sua inelegibilidade, né, para essas pessoas, mas eles se candidatam de novo e de novo são eleitos. Sabemos dos 15%, do 1/3 de cada obra em cada liberação de verba, sabemos das construções passadas que desmoronaram, feitas com pouco cimento, com pouco ferro, com pouco material, que tiveram de ser refeitas e que justamente favoreceram esses roubos, favoreceram esses crimes e que continuam favorecendo.
Sabemos de vereadores eleitos em várias legislaturas e já desde a primeira gastando milhões, distribuindo material de construção, milhares de reais sendo distribuídos em grandes festas, em campos de futebol, de milhares de reais gastos em cestas básicas distribuídas cidade afora, município e distrito, das churrascadas, das carretas de cerveja, e que nós sabemos também que essa gastança toda não sai dos bolsos, não sai dos cofres particulares. Sabemos que isso é corrupção, é crime, é verba surrupiada das obras, do dinheiro do povo. Sabemos que isso mata, sabemos que isso leva ao empobrecimento dos cofres públicos, da menor capacidade de investimento em obras, na área da saúde, da educação, da segurança, do lazer e tudo mais. Estamos cansados de saber disso, mas, lamentavelmente, sabemos o que acontecerá com esse escândalo, com essas pessoas no futuro. Usarão justamente 1/3 daquilo que surrupiaram para pagar, para garantir seus advogados, para achar as brechinhas na lei, para alcançarem a condição de concorrer mais uma vez na próxima eleição. Sabem por quê? Porque existem pessoas que ainda votam nesse tipo de candidato, nesse tipo de candidata. Então, paralelo a essas ações da justiça, o mais importante que se tem que levar em conta é a conscientização do povo, a conscientização do eleitor. Que o eleitor tome consciência de tudo o que está acontecendo, tome coragem e crie consciência crítica para não mais vender, para não mais votar com ingenuidade. A conscientização das pessoas, a conscientização do eleitor é que é a melhor e a mais indicada e perfeita ferramenta para se expor essas pessoas, para deixá-las de fora da eleição. Fazendo dessa forma, alcançando essa consciência, o próprio eleitor estará combatendo, estará ajudando, colaborando para que esses corruptos que tiram proveito das verbas destinadas ao bem público e que eles então sejam banidos de vez do nosso meio, do meio político, do meio eleitoral. Esse tipo de pessoa que em todas as campanhas aparecem e que buscam iludir com parafernálias, com foguetórios, grandes carreatas, em carretas lotadas de engradados de cerveja, cestas básicas. Eles pagam as contas de água, de luz, e justamente daquele que ele tira 1/3. Lamentavelmente, isso acontece. Aquele que está com dificuldades de arcar com a sua conta de água, com a sua conta de luz, com o seu gás, com pequenas continhas lá na mercearia, é que apela às vezes para esse mesmo político que tira esse poder de compra, esse poder de garantir a cesta básica dele mesmo. Então, aquele que pede um político para que se pague a sua conta de água, de luz, um gás, esses são honestos, muito embora nem tanto conscientes. E como são honestos, eles acabam prometendo justamente o voto a esse corrupto. E esses continuam sendo eleitos e voltam a roubar, desviar o dinheiro que seria destinado a esses eleitores em forma de serviços. Então, o importante é que o eleitor
a classe trabalhadora que movimenta realmente o mercado, que movimenta o nosso município, que elege a classe para nos governar, crie consciência e que precisamos expor, deixar a nu esse tipo de político. Nós precisamos expurgar, colocar na Câmara, na Prefeitura, em todos os cargos de poder, de confiança do município, do estado, do país, pessoas mais honestas, mais capazes, mais próximas do povo. A conscientização do eleitor, então, é que é a ferramenta perfeita para erradicar do nosso meio esse tipo de ação, esse tipo de político. E que não mais seja eleito aquele machão que ameaça bater nas mulheres, aquele que se apresenta como bonzinho, como pessoa de bem, mas que por trás é um homofóbico, é um racista, aquele que diz ser honesto, que não vai roubar porque já é rico. Lembremos que muitas vezes o capitalista inveterado, ele quer sempre mais e quer, de qualquer forma, garantir sua parte, mesmo que o menos favorecido receba somente migalhas. Fiquemos de olho e colaboremos também para que essas ações da justiça sejam associadas às nossas ações, às ações de denúncia, às ações de não mais dar essas colheres de chá para esse tipo de político.